estejam muito bem. Hoje a aula acontece no dia 14 de maio. Nós temos que trabalhar ainda gráfico de barras de colunas, mas hoje a gente também vai entrar no conteúdo de pictogramas. As páginas que nós realizaremos hoje serão as páginas 62 e 63. Então, essas duas páginas nós precisamos colocar a data do dia 14/5. Só depois que a gente põe a data, aí que a gente vem começando a nossa aula, tá bom? Então vamos lá? Nós temos aí a questão 3. Na tabela a seguir estão registrados as chegadas e as partidas em uma rodoviária durante 4 dias de uma semana. Temos aí que o título é chegadas e partidas, rodoviária, dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, e aí a quantidade de pessoas foram divididas entre chegadas e partidas. Então vamos lá, aqui a gente tem que construir um gráfico através dos dados da nossa tabela. Inicialmente, sempre que a gente faz isso, o título deve ser o mesmo, tá bom? O título da nossa tabela é chegadas e partidas rodoviárias. Então o título do nosso gráfico também vai ser chegadas e partidas rodoviárias. E aí, a gente vai trabalhar com os dias da semana no eixo horizontal, tá bom? Dia da semana, e aí a gente tem segunda, terça, quarta e quinta. O que restou para o eixo vertical são a quantidade de pessoas, tá bom? E aí, uma coisa que a gente tem que sempre observar, essa conexão aqui, essa ligação entre o eixo horizontal e o eixo vertical sempre vai ser zero, tá bom? Abaixo é zero, bom? Aqui. Então, a gente vai agora descobrir quais seriam os números para cá. Não, logicamente, não daria para ser 1, 2, 3, 4, porque nós temos números maiores aqui. A gente vai visualizar que nós temos aqui, ó, 40, 80, depois a gente tem 120, depois a gente tem 160, foi variando de 40 em 40. Então a gente já entende que o primeiro aqui vai ser 40, depois 80, depois 120, 160, 200 e 240. Bom, aí a gente vem também colocando uma legenda das chegadas e partidas que tem que definir, né? Chegadas eu decidi fazer um azul mais claro e as partidas um azul mais escuro, tá bom? E assim só ir pintando até a linha onde indica o número. De segunda, 120 chegadas, então azul pinta até 120. E aí, segundo as partidas, 80, pinta até o 80. Isso para todos eles, que vocês vão pausar o vídeo e a gente já vem com a resposta, tá bom? Então vamos lá, terça, 160 chegadas e 200 partidas. Aí a gente vai ter para quarta, 80 chegadas e 40 partidas. Quinta, a gente tem 240 chegadas e 120 partidas. Concluindo aí, pausa e confere para ver se vocês fizeram tudo certinho, tá bom? Vamos lá, a gente tem agora a letra B. Quantas pessoas chegaram nessa rodoviária na segunda-feira? Chegaram 120 pessoas. Aí, C. Em que dia da semana a quantidade de partidas foi maior do que a de chegadas? Pausa o vídeo aí, faz aí a letra C. Voltando aqui, em que dia da semana a quantidade de partidas foi maior do que a de chegadas? A de partidas foi 200 aqui, a gente observa que foi na terça-feira. D. Quantas pessoas chegaram nessa rodoviária nesses 4 dias? Para a gente fazer, a gente tem que somar. Chegadas. 120 mais 160 mais 80 mais 240. Aí a gente vai usar uma propriedade lá da adição, lembra? Associativa. A gente vai associar 120 mais 160, 280, 80 mais 240, 320. E aí, pausem o vídeo e façam uma continha aí, tá bom? De 280 mais 320. Voltando, a gente tem que é 600. Então, chegaram 600 pessoas. Pausa, confere para ver se fez tudo certinho aí.
A gente vem agora iniciando pictogramas, no troca de ideias, tá bom? Iniciando aí na página 63. A gente vai ter uma ideia inicial que pictogramas, eu vou utilizar um termo para vocês entenderem melhor, um termo assim mais simples. Que o pictogramas ele é primo do gráfico. Ele expressa alguns dados, possui o título. A única coisa que a gente vai observar, que é uma característica única dos pictogramas, é que são expositivos, apresentam imagens, figuras ilustrativas. E aí cada imagem vai ter o seu valor. A gente vai entender melhor com o exemplo que a gente vai ver aqui. A gente tem que todos os anos, em comemoração ao aniversário de fundação da cidade, a prefeitura organiza um passeio ciclístico. No pictograma a seguir está representada a quantidade de ciclistas que se inscreveram para esse passeio ao longo de 4 anos. Vamos ver? Aqui nós temos o pictograma, tá bom? E aí, se é passeio ciclístico, eles utilizaram a bicicleta como referência. Cada bicicleta dessa equivale a 180 inscrições, tá bom? Nós vamos observar que em 2015, quantas bicicletas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a gente saber o total de inscrições, nós teríamos que multiplicar 6 bicicletas, 6 vezes as 180, tá bom? Uma coisa que a gente também vale ressaltar é que em 2015 e em 2018 tiveram a mesma quantidade de inscrições, tá bom? Outra coisa, a gente visualiza aqui em 2017, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí a metade de uma bicicleta. Uma bicicleta inteira é 180, a metade, quanto que vai ser? Nós temos que 180, a metade de 180 é 90, então a metade da bicicleta vai ser 90. Para a gente expressar aqui numericamente, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 180 mais os 90 que é da meia bicicleta, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar alguns exercícios para a gente entender melhor. Hoje a gente concluiu o conteúdo de gráficos de base de colunas, nós trabalhamos com a leitura de tabelas e assim a gente realizou aquele gráfico lá que foi um dos que a gente teve que completar exatamente todo o contexto, todos os dados do gráfico. E aí hoje iniciou o conteúdo de pictogramas, nós fizemos algumas leituras, algumas observações relacionadas a esse conteúdo. Na próxima aula a gente vem realizando algumas atividades de pictogramas, tá bom? Pra gente entender e colocar em prática o que é exatamente esse conteúdo, tá bom? E é isso, gente. Tchau, tchau! Olá, quinto ano! Como é que vocês estão se cuidando? Espero que sim, hein? Vamos seguindo aí a mais uma aula, né, regional, História de Rondônia. Na nossa última aula, passei para vocês uma atividade referente ao que nós estudamos na aula de História de Rondônia. Lá na página 22 a 26 é o assunto que nós vamos continuar aí sobre os movimentos políticos e sociais, basicamente falando ainda sobre os moradores da construção da estrada de ferro. Vamos lá, a correção da página 13 do livro de História. Vou ler para vocês aí o que ele está perguntando. Você estudou que muitos trabalhadores da ferrovia Madeira-Mamoré vieram para a nossa região à procura de melhores condições de vida. Debata com seus colegas a respeito das dificuldades sofridas e em seguida responda. Bom, isso daí nós vimos em sala de aula sobre algumas características aí dos trabalhadores e também em algumas das nossas aulas ao longo aí do percurso. Você acredita que esses trabalhadores conseguiram alcançar o que desejavam, estabelecendo nessa região, no caso, eles conseguiram prosperar na nossa região, conseguiram se adaptar, não tiveram nenhum problema? Eu acho que não. Sabemos que foi muito difícil a construção da estrada de ferro, eles enfrentaram muitos problemas, certo? Vimos aí algumas das dificuldades que ocorreram. E aí coloquei para vocês como base de resposta, não sei o que vocês colocaram no livro de vocês, mas deve ter sido algo parecido. Coloquei o seguinte: muitos trabalhadores que vieram para a nossa região, eles não conseguiam adquirir melhores condições de vida.
pois sofreram com a falta de pagamentos, com as doenças e com a ausência de alimentação adequada. As fugas também demonstram que esses trabalhadores não estavam satisfeitos com o seu trabalho. Vimos então aí algumas das características que eles tinham em relação à construção, alguns problemas que eles enfrentavam ao longo da construção, certo? Vamos seguir a nossa aula aí. Com a construção de rodovias, a partir de 1960, muitos imigrantes chegaram à nossa região, facilitando ainda o acesso à nossa região. Foi através do que? Da construção das ferrovias, aumentou o número de habitantes na nossa região. Que a partir de 1970 o governo de Rondônia criou projetos. Qual era o objetivo desses projetos, professora? O objetivo desses projetos era implementar, ou seja, colocar mais pessoas nas nossas regiões, nas nossas cidades, nos municípios. Ou seja, eu vou pegar essa família, tá faltando família no município tal, então eu vou colocar essa família no município tal. Eles complementavam para que nossa cidade pudesse ter uma infraestrutura maior, pudesse contribuir, ou seja, o governo federal pudesse ajudar aí as nossas famílias. Então, a partir de 1970, o governo decidiu criar projetos para assentar as famílias aí colonizando a região, certo? Os projetos criados, o PIC, o PAD e o PAC, são os projetos criados ao longo aí da história. As famílias que se encontravam nesses locais, elas enfrentavam diversos problemas ao longo do caminho, sendo afetadas pelas doenças, como a malária, que os imigrantes que estabeleceram na nossa região, em nossas terras, em outros tempos, tinham esperanças de melhorias de vida, eles vinham com a intenção de trabalho, de uma boa qualidade de vida, não é verdade? Foram algumas das características que nós vimos nas nossas aulas anteriores. E os movimentos políticos e sociais, professor, o que quer dizer aí? Vamos lá, algumas das características desses movimentos políticos e sociais. Os conflitos eles ocorreram no século XVII. No século XVIII, os conflitos eles aumentaram, pois bandeirantes descobriram ouro em nossas terras. Outra característica, se estabeleceram no Vale do Rio Guaporé, onde diversos grupos indígenas habitavam, entre esses grupos os Muras. Para se proteger dos ataques nativos, os colonizadores e os comerciantes que viajavam nas monções passaram a conduzir homens armados para protegerem as cargas e os tripulantes também. Então, são algumas das características aí dos movimentos políticos e sociais. Por quê? Como assim, professor? Por que aconteceu tudo isso? Vamos lá, vamos entender melhor esse ponto aí. Esses movimentos políticos e sociais, eles ocorreram devido ao processo de ocupação do nosso território. Quem já se encontrava em nossas terras antes desses europeus, dos colonizadores chegarem? Os indígenas. Não foi fácil o processo de colonização. A busca pelo ouro, a busca pelo território foi grande, mas os conflitos também ocorreram. Exemplo, os Muras, eles são um grupo resistente. Haviam aqueles que eles entravam em acordo com os colonizadores e aqueles também que enfrentavam eles. Então, esses grupos, de primeira mão, eles eram um grupo resistente e ficavam divididos. Aqueles que ajudavam e os que lutavam contra a posse das suas terras, certo? Seguindo aí aos nossos pontos, veremos que a partir de 1784 ocorreram diversos conflitos entre os Muras e os Mundurucus e os colonizadores, que eram grupos indígenas rivais. Esses grupos indígenas, eles entravam em conflito uns com os outros e aí chegando os colonizadores também chegaram aí aos diversos conflitos.
Aos poucos, os muros eles foram se estabelecendo em aldeamentos e realizando trocas de alimentos como roupas e utensílios, com os colonizadores. Mesmo assim, os colonos eles receavam desse grupo, pois eles ficavam pouco tempo no aldeamento, preferindo sair com sua família para pescar e coletar frutos. Então, observem aquilo que eu falei. Os grupos indígenas, eles ficavam divididos. Alguns, eles eram bem resistentes. Eles não aceitavam que os colonizadores ocupassem as suas terras. Já outros não, eles se aliavam com esses colonizadores, então ocorriam troca, né, de alimentos com as mercadorias, eles recebiam roupas, utensílios. O que mais que nós podemos pontuar aí? A questão também porque os colonizadores eles queriam a ajuda dos indígenas pelo fato dos indígenas conhecerem o território, conhecerem a mata adentro. Aí havia aqueles que ajudavam e também aqueles que pregavam armadilhas para os colonizadores, roubando, saqueando aí as suas embarcações, fazendo armadilhas aí ao longo da mata, da vegetação. Então ocorreram diversos conflitos nesse período. Esses movimentos políticos e sociais, no caso, quando nós estamos falando de movimentos políticos, está referindo ao quê? A conquista, né? Eles queriam explorar as terras para aumentar o seu território, para fazer negócios com outras colônias. E os movimentos sociais, ele está referindo à questão dos indígenas, como é que eles se relacionavam com os indígenas e também com outras colônias, certo? E aí, ficando para vocês como atividade para casa, página 19 do livro de História de Rondônia. Página 19 do livro de História de Rondônia. Nas próximas aulas nós vamos dar continuidade a esse assunto. Então, boa atividade e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tá tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa segunda aula dessa semana? Então, o conteúdo da aula passada e de hoje também é clothes, que são as roupas. Let's go! A teacher não vai revisar roupa por roupa com vocês. Na verdade, hoje, além de revisar, eu vou falar um pouquinho de gramática com vocês. Quando a gente trabalha o tema roupas, a gente também aprende a descrever roupas em inglês, a roupa que alguém está usando. Então, o que eu trouxe para vocês, primeiro de tudo, a pergunta What is she wearing? Que significa o que ela está vestindo. A gente não vai ficar pensando muito no português não, porque a estrutura é essa. Eu utilizo o meu word question, que é what, is, verbo be, she é o pronome ela, e a palavra vestindo, que é o verbo aqui com o ing, ok? What is she wearing? Para descrever a vestimenta de qualquer pessoa, eu peço que vocês sigam aí uma visão raio-x de cima para baixo. A gente vai procurar descrever assim, de cima para baixo. Se tiver com chapéu, boné, você vai começar por ele. Aí seguindo o tronco, aí pernas até o calçado, tá bom? Aqui então, a resposta para essa pergunta, se eu estou perguntando she, a minha resposta aqui vai iniciar. She is wearing a black dress. Eu coloquei de rosa aqui para chamar a atenção mesmo. She é um personal pronoun, que é ela. Is é o meu verbo be, tá? E aqui eu tenho o verbo wearing, que toda vez que a gente trabalha o tema de roupa, a gente tem que trabalhar esse verbo aí, que é wearing. Normalmente ele é atrelado ao tema clothes, porque ele está aqui acontecendo, a ação não terminou, tem um ing. Então, quando a gente tem essa pergunta que ela está vestindo, é para você relacionar no momento que essa foto foi tirada, o que ela está vestindo, uma ação que não terminou. E aí, para terminar a resposta, eu tenho aqui a black dress. Se eu quisesse descrever os shoes dela, eu colocaria também and black
shoes, porque foi raio-x, é de cima para baixo, lembra? Eu trouxe para vocês aqui, então, só para dar uma revisada, um quadrinho com pronome, o verbo be e aqui o ing, que é para vocês saberem a resposta. Porque se eu perguntar, what are you wearing? O que você está vestindo? Como você vai me responder isso? Se eu perguntei you, que é você, você vai começar a frase com I, que sou eu. Vai ficar assim, I am wearing a yellow t-shirt, a blue pants and black shoes. A teacher tá com tênis preto, ok? Então, olha só. Quando eu pergunto de you, você vai iniciar minha resposta com I. Quando eu perguntar ou he ou she, você vai iniciar a resposta com um desses dois também. Ou he ou she. Tá bom? E esses outros aqui, ó, nós, o you serve para vocês no plural e they, eles ou elas. Às vezes aí vai ter mais de uma pessoa na imagem. Mas a gente vai fazer um exercício agora. Agora não, sorry, a gente vai observar esses dois aqui que eu trouxe para vocês. Como que descreve? Vamos lá. Esse primeiro aqui, esse garotinho. He is wearing a blue, até coloquei de azul, a blue jacket, red t-shirt and blue shorts. Right? Agora o Lucas Neto. He is wearing a blue cap, tá vendo? Raio-x, cima para baixo. A blue t-shirt and black shorts. Eu ainda poderia descrever o último aqui. Colocaria uma vírgula em vez de and, colocaria o and aqui. And blue sneakers, ok? Assim que a gente descreve, de cima para baixo. Lembrando aqui que a cor veio antes do nome da vestimenta. Agora vamos para o exercício. Vai pegar o seu caderno, vai escrever number 1, describe the clothes below. Descreva as roupas abaixo. Eu tenho aí uma menina para vocês descreverem e um boy também, tá? Então dá um pause no vídeo. Teacher, eu não lembro como que é o pronome ele em inglês. Volta no vídeo, naquele quadrinho dos pronomes, lembrando a estrutura aí da resposta, da descrição. Pronome, verbo be, a palavrinha wearing, e aí você começa a descrever cor e nome de vestimenta de cima para baixo, ok? Dá um pause no vídeo, responde tudinho que a teacher já volta com a correção. Did you finish? Vamos lá corrigir então. O que essa garota está vestindo? She is wearing a black jacket, white dress and black sneakers. Agora, o que o menino está vestindo? He is wearing a black sweater, brown pants and blue shoes. Right? Se você acertou aí, parabéns. Se você errou, pega a borrachinha, corrige direitinho. E a gente se vê na nossa próxima aula, então. Bye, bye! Olá, turma do 5º ano! Tudo bom com vocês? Me chamo o professor Edson Júnior e hoje na nossa aula de língua portuguesa. Bem, na nossa última aula nós falamos sobre a polissemia, né? Nós vamos fazer as correções hoje. E vamos falar hoje sobre as onomatopeias, hoje dia 14. Vamos lá, vamos para as correções. Aí está a correção do exercício anterior. Nós falamos sobre polissemia. Aí estão. Se no caso você, professor, eu pesquisei no dicionário, tem que estar desse jeito que está aí, professor? Não tem necessidade, porque como eu não tinha muito espaço aí no nosso slide, então eu fiz um resumo. Se tiver esses aí, tudo bem. Se não tiver outros sentidos da palavra, no caso aí, vou dar um exemplo. A palavra rádio, eu coloquei somente o aparelho, né? E a estação. Se você encontrou outros mais, não tem problema, tudo bem? Aí você só confere aí se alguns você colocou igual está aí, ok, se não, mas você pesquisou e deu o mesmo sentido, parabéns, do mesmo jeito,
certo? Ok, vamos lá. Vamos relembrar o que é onomatopeia. Onomatopeia são palavras que representam diversos sons, como o de alguém comendo, batendo a porta, chorando. Nas HQs, ou seja, história em quadrinhos, nas quais os textos escritos são curtos, as onomatopeias ajudam a compor as ações da história. Olha o exemplo que eu vou dar aqui para vocês, ó, de onomatopeia. Esse aqui é um exemplo, esse GRR, e esse POU aqui também é uma onomatopeia, certo, turma? Vamos lá. Aí, vamos para os exercícios. Vou só voltar para explicar. Esse GRR é como se a Mônica estivesse com muita raiva. Estivesse... E o POU é ela, com certeza, batendo aí no Cebolinha. Certo? Aí vamos aqui para os exercícios. Os exercícios são o seguinte. Explique o significado das onomatopeias abaixo. Aí tem smack, toque-toque, atim, cabum, bum, nhaque, nhaque, cri-cri, tibum. Esse URGH é o bip, plaft, vrum, vrum, tum, tum. Esse ZZZZ, GRR já deu uma dica. Vamos pro próximo. Blém, blém, ding dong, RS, né? Eu uso muito esse RS. Cough, cough. Esse BRR é aquele brrr. Sniff. Esse BZZZ é bzz. E o clap, clap, certo? Então, ou seja, pesquise e coloque aí o que significa todas essas onomatopeias. Certo, turma? Na aula de hoje nós vimos as correções das polissemias e também conhecemos as onomatopeias. E algumas delas nós vimos aqui na turma da Mônica, que estão nas HQs. Certo? Faça as atividades. Na próxima aula nós faremos as correções e que você possa corrigir junto com a gente. Certo, turma? Finalizamos a nossa aula por hoje e um abraço virtual. Até a próxima!